Opa, 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 quem fala é Matheus, bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui no Pokécurso, sim, aprendendo a jogar Pokémon VGC. Inclusive, hoje nesse vídeo aqui lançou Pokémon Champions no Nintendo Switch. A gente não vai conseguir trazer no Nintendo Switch porque meu Nintendo Switch não quis abrir o jogo, mas teremos várias reações e aproveitaremos para aprender aqui a jogar Pokémon VGC para quando a gente conseguir jogar no Nintendo Switch ou no celular ou no Nintendo Switch 2 já estaremos craques aqui. Então se inscreve no canal, compartilha e comenta que o primeiro vídeo foi bem legal, deu bastante views. Então nós continuaremos esse Poké curso de Pokémon VGC. Bora lá. Batalhas Pokémon. Batalhas Uma Pokémon. mistura de poker com xadrez, onde você tem que tentar driblar seus adversários no time Ok. inimigo, conseguindo talvez alguns blefs, mas também tem que traçar estratégias que vão definir como será o seu futuro daqui a 2 ou 3 turnos à frente. Realmente complexo, mas existe uma fórmula de deixar isso muito mais concreto, sem que o fator sorte ou azar interfira tanto. Caramba, tem juiz ali, você viu? O juiz fica vendo a partida pra ver o que acontece. Não, provavelmente é por causa das regras, né? Deve ter muitas regras. E aí, como ele falou, Batalha Pokémon, você tem que decidir não só no primeiro turno, como nos jogos normais, igual eu falei. Tem que pensar 2, 3 turnos pra frente. E que seus erros sejam muito menos punidos do que o normal. Portanto, no episódio 2 da nossa série de como se tornar um profissional Pokémon, trataremos sobre a matemática por trás destes monstrinhos. Anota, O anota. Pokébuilding. Como saberei o quanto de dano posso aguentar? Como calcular o dano dos moves? Será que eu serei mais rápido e baterei por primeiro? Todas essas dúvidas não podem existir em uma batalha Pokémon. Vixe, Pois um lascou. cálculo errado pode ser fatal. Porém, Ixi, mesmo numa vixe. batalha oficial, que você não tem acesso a esses dados na sua tela, existem formas de você se prevenir dessas situações. E é Estudando justamente antes. calculando precisamente os seus pontos de EVs que você consegue se dar bem. Como funcionam os EVs no Pokémon? É mais simples do que você imagina, mas antes, caso você não conheça, recomendo fortemente o uso do site Pokémon Showdown, que tem tanto em browser quanto para celulares. Essa plataforma é usada por quase todos os pro players Pokémon, e aqui, além de podermos pensar ponto a ponto na build do nosso Pokémon, poderemos calcular os danos que eles são capazes de dar ou receber. Link na descrição do vídeo. Bom, se Link na tratando de descrição do competitivo, vídeo. vamos sempre calcular eles no nível 50, que é Ok. o formato oficial. E não se preocupe, se você tiver um Pokémon nível 100 ou nível 1, o jogo sempre deixará ele nível 50, fazendo o cálculo de como seria ele neste ponto. Cada ponto que você Legal, queira isso é aumentar interessante. nos seus stats vai começar por 4 de EV, e a partir desse ponto, sempre será 8. Mas antes de pensar o que aumentaremos no nosso Pokéexemplo, temos que lembrar da nossa primeira aula, no primeiro episódio da nossa série, sobre as classes e subfunções Pokémon. Ok. Ele vai ser o quê? Um tanque? Um sweeper? Pois então, assim que você definir essa característica, você já tem um norte para a distribuição desses pontos. Mas vamos lá. No nosso primeiro exemplo, vamos fabricar um Pokémon Dual Screener da classe Bulk. Então, já saberemos que temos que ter as duas defesas boas e um HP... Então, aqui no primeiro vídeo, aqui no primeiro exemplo que ele vai dar, a gente vai criar um tanque, né? Ele vai ser tanto bom quanto defesa normal e quanto do especial, defesa especial. Que aguenta ataques de magia, essas coisas, a gente lembra, hein? Speed especial ataque e especial defesa. saudável. Mas qual dessas defesas eu botarei a mais? Para entendermos esse ponto, precisamos ter conhecimento de meta. E aqui vai uma parte complexa dos EVs. Você tem que pensar nas possíveis ameaças que nosso Abomasnow terá. Por exemplo, atualmente, muitos jogadores fazem uso do Gholdengo em seus times, e Pokémon do tipo Gelo toma super efetivo de golpes metálicos, que é justamente o golpe mais usado pelo Gholdengo, o Make It Rain. Então, para resistirmos a este golpe, vamos ter que usar uma calculadora Pokémon, para sabermos o quanto de especial defesa o nosso Abomasnow precisa para não desmaiar para o Make It Rain. O primeiro passo é entender que tipo de dano Gholdengo dá, ou seja, teremos que fazer um estudo de seus stats, e analisando eles, percebemos que seu dano é pelo lado especial. Logo, teremos que aumentar a defesa especial do nosso Pokémon. Mas somente essa informação Por não é enquanto, bastante. Vamos de volta ao site Picalytics, para verificar quais são os sets mais usados no Gholdengo, quanto de especial ataque os players estão investindo nele geralmente. E então, pegaremos o set mais poderoso em dano dos mais populares, e calcularemos em cima dele. Pois, se tancarmos esse, todos os que dão menos dano serão mais facilmente tancáveis ainda. Abrindo a calculadora do Showdown,
nós vamos botar Abomasnow de um lado, Gholdengo de outro, marcando Doubles, que é o formato oficial que estamos estudando aqui. Pois se você perceber, danos que batem em área, eles são mais fracos em Doubles. É uma forma de balancear o jogo. E aqui temos o set do Gholdengo mais poderoso em questão de dano, onde seu especial ataque é maximizado 200. e a sua speed também, com a Nature que aumenta a velocidade. E aqui na parte de dano, a gente pode... Muita coisa, né, gente? Nossa senhora, muito complexo. Muita informação que já me passou. Aqui a gente vai ter que testar o ataque, o dano básico e o quanto ele pode aumentar de dano. Perceber que o Make Rain ele tem 163% a 192% de chance de nos dar hit KO, mas os EVs do nosso Abomasnow ainda estão zerados. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar quanto de HP mais especial defesa nós vamos precisar para tancar esse Make Rain. Colocando nosso HP no máximo ainda não é suficiente para a gente resistir ao Make Rain, mas ganhamos muita porcentagem aqui de sobrevivência. Logo eu chego à conclusão que maximizar o HP seria o mínimo pra gente poder resistir ao Make Rain. Então vamos pra especial defesa. Maximizando nossa especial defesa ainda não é suficiente pra tancarmos um Make Rain. Então vamos pra nossa última situação, que é a Nature do Pokémon. E aí a gente vai escolher, no caso aqui, Calm ou Careful, dependendo do tipo de dano que você vai querer dar. Como o dano do nosso Abomasnow tá pelo lado especial, eu vou selecionar a Nature Calm, que diminui o ataque físico. E aqui finalmente conseguimos resistir ao Make Rain. Não é uma chance tão boa, 68%, a gente tem muito mais chance de desmaiar do que sobreviver. Isso faz a gente chegar a conclusão. Ali no Make Rain a gente diminui de 94% de chance a 112% de chance de não sobreviver. Ou seja, se bater 64%, mais ou menos, né? E 112% provavelmente a gente toma. Tomando tudo, a gente ficou com 60% de chance de tomar KO. Ou sobrou ali seus 22% de chances de não morrer. Conclusão de que a nossa distribuição não é suficiente para nos garantir ficar de pé. Ou seja, eu posso pegar os pontos que me restam para tentar distribuir em outros atributos do meu Abomasnow para que ele fique um Pokémon um pouco mais completo. Eu pensei nesse set de EVs, pois o Abomasnow, quando ele entra em campo, ele bota neve. Logo, ele ganha 50% a mais de defesa na geração atual. Então sua defesa ficaria a 150. Já que a especial defesa dele tá bem alta, percebam que ele virou um Pokémon extremamente bulk e defensivo. E ainda assim consegue ter um dano base e uma speed base também para passar Pokémons lentos e bater um pouco forte pelo lado especial. Então o set do nosso Abomasnow ficou exatamente assim. O item também tem a ver com a build. Como eu quero levantar paredes e seria interessante ela se manter por mais tempo durante a partida, eu posso escolher o item Light Clay, que em vez de 5 turnos, as paredes vão ficar de pé 8 turnos. Mas já sabemos que o nosso Abomasnow, por si só, não é tão autossuficiente contra um Gholdengo. Só que lembre-se, competitivo, eles são batalhas em duplas, então podemos ter um parceiro para esse Abomasnow pra gente poder garantir a performance. O competitivo é sempre batalha em dupla? Sempre, né? Não tem single, sempre dupla. Performance dele, que é colocar proteção em campo para proteger o nosso time. Então eu pensei em buildar um Arcanine. O Arcanine seria um parceiro. Arcanine é meu Pokémon preferido, que lindo. Parceiro ideal para Abomasnow, pois o Gholdengo perde para fogo por ser do tipo metal. E o Arcanine é um Pokémon rápido o suficiente para passar a velocidade do Gholdengo. Além também de tancar Make Rain, pois golpes do tipo metal não são atingem fogo. Então se abrirmos o cálculo aqui de um Arcanine versus o Gholdengo, percebam que um Flare Blitz ele consegue com 100% de chance derrubar um Gholdengo, com apenas botando 60 de EV no seu ataque físico. E aqui eu fiz um set pra gente poder passar a speed máxima do Gholdengo, batendo por primeiro, e ainda assim fazendo o Arcanine bem resistente pra poder tancar outros adversários. Lembrando que a Abomasnow entra em campo aumentando sua defesa física. Logo, Arcanine também vai poder combar com ele com o Intimidate. Que já entra em campo diminuindo o ataque físico do adversário. Caracas, mano, a gente vai poder fazer tudo isso. E o bizarro é que no Pokémon Champions a gente vai poder mudar tudo isso. Nossa, a gente vai ter que aprender muito a jogar Pokémon VGC, porque a gente vai jogar muito Pokémon Champions aqui, muito. Assim, eu já queria jogar amanhã, né, daqui a algumas horinhas. Perdão, eu tô gravando no dia 7, mas já queria jogar hoje, né, quando esse vídeo for lançado. Seria perfeita com o nosso Abomasnow. Ou seja, o seu adversário vai ter uma pressão ofensiva que vai fazer ele trocar o Gholdengo e tirar ele de campo. Logo, você vai ter a liberdade de levantar a Aurora Veil, completando assim a função do seu Abomasnow. Então o nosso Arcanine também está produzido, mas percebam que o nosso Arcanine está extremamente defensivo.
então podemos levar ele para um sistema mais de suporte, o que faz com que muitos pro players usem esse set, Will-O-Wisp, pra gente prejudicar Pokémon que bate pelo lado físico, causando queimadura neles, e Snow, que é um poder do tipo especial, mas que tem 100% de chance de reduzir dano pelo lado especial dos dois adversários à sua frente. Logo temos um Arcanine Bulk, suporte e utility ao mesmo tempo. O item que eu colocaria nele são óculos de proteção, pois, se voltarmos no site Picalytics, vamos ver que Among Us também está bastante frequente no competitivo. Logo, não seria interessante você tomar o combo de Rage Powder, que faz com que o foco dos golpes sejam somente no Among Us, deixando o Gholdengo livre para bater. Por isso, o óculos de proteção, pois você fica imune a poderes do tipo Powder, que é justamente a função do Among Us. E aí o Arcanine pode bater diretamente no Gholdengo sem ser atrapalhado. É claro que na lista dos pokés mais usados no meta tem muito mais, né? Várias características e espécies diferentes do Gholdengo. E o que você pode fazer é buildar os próximos pokémons do seu time em cima desses outros pokémons populares. Entendi. Mas isso vamos fazer no nosso terceiro episódio da nossa série, pois o team building já é um assunto muito mais complexo que requer bastante conhecimento do jogo e estratégias, pois não envolve só você buildar em cima dos adversários, mas também criar estratégias para as suas próprias condições de vitória. Caraca, então tem que ser muito pensado. Voltando aqui no Arcanine, você viu que, tipo, a gente controla tantos os itens, né, que a gente pode ter, ou seja, tipo, a gente usou Abomasnow, nossa, quase não falou Abomasnow, pra ser um tanque, e a gente usa o Arcanine pra ajudar o Abomasnow a ficar mais forte e não cair tão rápido. Ou seja, o nosso principal ia ser o Abomasnow e o Arcanine seria o suporte barra tanque também, que derrubaria o adversário usando fogo contra estilo, né? Mas a gente também tem que pensar que o cara pode trocar esse Pokémon e colocar por outro. Por isso que no próximo vídeo a gente vai aprender a buildar sobre teams. Porque não dá só pra pensar nos dois primeiros skins. São 4 Pokémons, né? Então o cara pode trocar um Pokémon, sei lá, que seja mais forte que fogo e gelo. É interessantíssimo isso. Vou voltar aqui pra onde a gente tá. Muito obrigado você que assistiu. Se puder apoiar deixando o like e compartilhar, claro, agradeço bastante. E vamos lá pra tela de membros. E aí, rapaziada, o segundo episódio... Cara, esse vídeo foi rapidinho, ele mostrou como a gente builda. Os links vão estar aqui na descrição, então a gente vai fazer um vídeo aprendendo a buildar, colocando na prática o que a gente aprendeu hoje, porque é só colocando na prática e jogando, né? Agora, na teoria, foi bastante informação. Vocês anotaram tudo? Então, deixa anotado, assiste o vídeo de novo se você não entendeu. A questão dos EVs, é muito importante saber isso, para que a gente possa começar a jogar Pokémon Champions e um VGC logo e ser o treinador Pokémon do ano. Então se inscreve no canal, compartilha e comenta. Até o próximo. Tchau.